TV Câmara, a TV do povo de Natal. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com a advogada e professora doutora Jéssica Carvalho Mores. Vamos falar sobre a defesa dos direitos humanos no Brasil e no mundo. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte elegeu os novos dirigentes para o biênio 2017-2018. Foram eleitos à unanimidade dos votos a desembargadora Auxiliadora Rodrigues para presidente e o desembargador Bento Herculano para vice-presidente. Em suas primeiras palavras, logo após eleita, a Auxiliadora Rodrigues agradeceu a confiança dos seus pares e garantiu seu compromisso e determinação para cumprir o papel designado. Ela iniciou sua carreira como magistrada em 1990, quando foi nomeada juíza do trabalho substituta. Após 24 anos de magistratura, foi nomeada desembargadora e ocupa atualmente a vice-presidência do TRT-RN. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 9 de janeiro de 2017. Os advogados que atuam no Rio Grande do Norte começarão o ano de 2017 com um aumento de 30% no valor da anuidade paga ao ABRN, saltando dos atuais R$ 670 para R$ 870. Mesmo em tempo de crise, a resolução que fixa e disciplina a cobrança da anuidade para o exercício 2017 passou pelo Conselho Seccional sem muito alarde e já foi publicada, tornando a taxa uma das mais caras entre os estados nordestinos. Segundo a ABRN, a atualização da anuidade tem como base a defasagem acumulada nos últimos 3 anos, considerando o índice de inflação do período, e viabilizará a implementação de novos serviços e benefícios à classe. Vamos aguardar. O índice de confiança na justiça divulgado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o Poder Judiciário desfruta de apenas 29% da confiança da população, estando muito atrás das Forças Armadas, que lideram o ranking com 59% da confiança, da Igreja Católica com 57%, a imprensa escrita com 37%, o Ministério Público com 36%, grandes empresas com 34% e emissoras de TV com 33%. Atrás do Judiciário segue a Polícia, com 25% da confiança da população, os sindicatos com 24%, as redes sociais com 23%, a Presidência da República com 11%, o Congresso Nacional com 10% e partidos políticos com 7%. Foram entrevistadas 1.650 pessoas residentes nas capitais e regiões metropolitanas durante o primeiro semestre de 2016. O Procurador Regional da República, Marcelo Alves Dias de Souza, é o novo chefe da Procuradoria Regional da República da 5ª Região. Ele assumiu o lugar do então titular Antônio Edílio Magalhães, que deixou o cargo voluntariamente por motivos pessoais para retornar ao seu estado de origem. Embora não esperasse assumir a chefia neste momento, o potiguar Marcelo Alves disse que está pronto para enfrentar os desafios e dar o melhor de si para a gestão da unidade. Minha expectativa é melhorar cada vez mais a administração da nossa Procuradoria Regional da República, para que atenda plenamente os anseios da sociedade, declarou o novo procurador-chefe. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu converso com a advogada e professora doutora Jéssica Carvalho Mores. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia?
Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. Tela de Justiça. A advogada formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora doutora pela Universidade de Miami, Jéssica Carvalho Moures, é um dos principais nomes na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. Ela foi vice-presidente da Anistia Internacional nos Estados Unidos e hoje está à frente da Conectas, organização não governamental brasileira que tem como missão promover os direitos humanos e efetivar o Estado democrático de direito. Jéssica Carvalho é a minha entrevistada do Tela de Justiça. Doutora Jéssica, seja bem-vinda ao Tela de Justiça. Obrigada, João. Prazer estar aqui. Doutora Jéssica, vamos falar um pouco da sua atuação. A senhora, após alguns anos, está de volta ao Rio Grande do Norte e veio participar do lançamento da 40ª edição da revista Inverbs. Foi aluna egressa da Universidade Federal e hoje é um expoente na defesa dos direitos humanos. Qual é a sua satisfação de retornar à cidade após tantos anos, né, distante? É um pouco de um retorno a casa, né? Muito gratificante, muito emocionante estar aqui de volta. Ver colegas que eu não via há tanto tempo, mas também ver o desenvolvimento de uma revista que eu fiz parte do conselho editorial, né, há tanto tempo atrás, e agora participar do lançamento da 40ª edição foi um privilégio. A senhora passou vários anos residindo nos Estados Unidos, chegando a advogar num dos maiores escritórios da advocacia daquele país e foi professora da Universidade de Miami. Como foi essa experiência lá fora? Foi a partir daí que começou essa sua atuação dentro dos direitos humanos? Não, na realidade a minha atuação nos direitos humanos vem de antes, veio mesmo de uma trajetória, um histórico muito da minha família. Então, a minha paixão e interesse pelos direitos humanos vem há muito tempo. Mas a minha trajetória nos Estados Unidos também foi muito marcada. Como você mencionou, eu trabalhei muitos anos com a Anistia, 13 anos com a Anistia Internacional nos Estados Unidos, trabalhando desde o âmbito regional, nacional e internacional com essa organização. Quais foram os principais casos que a senhora participou à frente da Anistia Internacional dos Estados Unidos? Olha, eu já trabalhei com muitos temas, desde migração, né, o direito do imigrante, as comunidades, particularmente latino-americanas, nos Estados Unidos, mas também trabalhei muito com a questão de Guantánamo, os presos de Guantánamo, tortura, e bem como pena de morte, porque os Estados Unidos é um dos poucos países, na realidade não poucos, é um dos países que ainda se utiliza desse mecanismo tão bárbaro como é a pena de morte. Então era um dos temas que a gente trabalhava. Em relação à defesa dos direitos humanos nos Estados Unidos, está mais avançado do que no Brasil? Um paralelo entre Brasil e Estados Unidos nesse tema que a senhora é expert. Olha, é muito difícil dizer que um país está mais avançado que o outro, né? Eu acho que tem paralelos quando a gente olha, pelo menos, por exemplo, o sistema prisional. Existem muitos paralelos entre os Estados Unidos e o Brasil, né, que são populações enormes, o Brasil sendo o quarto país com maior população carcerária do mundo, os Estados Unidos também entre os 4, e um perfil também dos presos muito similar. Então, e também outros traços de violações de direitos humanos, um traço de racismo, que a gente pode identificar nos Estados Unidos, bem como no Brasil. Então, tem algumas similaridades nesse processo, assim, quando a gente senta para olhar violações de direitos humanos. Não dá para dizer que um é tão mais avançado que o outro. Claro que são diferentes, são sociedades diferentes que reagem de formas, às vezes, diferentes. O caso da imigração é emblemático nos Estados Unidos. É o país que mais recebe imigrantes de todo o mundo. No governo Obama, a política de imigração, ela melhorou na sua avaliação? Não, na realidade ela não melhorou. A política do governo Obama foi muito mais, foi o governo que mais deportou imigrantes, foi o governo de Obama. Então não houve uma grande melhora. Doutora Jéssica, e após alguns anos nos Estados Unidos, a senhora retornou ao Brasil
para assumir a direção executiva da Conectas, essa entidade não governamental reconhecida pelos diversos setores da sociedade brasileira. Como é que tem sido esse desafio de comandar a Conectas? Um grande desafio, mas na realidade, depois de tanto tempo morando fora, decidi que eu tinha que voltar para casa, tinha que voltar para o Brasil e buscar uma forma de promover os direitos humanos no Brasil. E a Conectas, como o próprio nome diz, é uma organização de conectar, é uma organização que nasce já com isso no seu DNA, e uma organização que é brasileira, mas com um olhar internacional. Então, com o meu histórico, fazia muito sentido ir para uma organização como a Conectas. E tem sido realmente já quase 1 ano e meio de trabalho frente da Conectas, um grande desafio, mas muito emocionante, muito motivador e muito animador, mesmo diante de tantos retrocessos que a gente percebe. Quando a senhora fala do seu histórico, se reporta ao passado da sua família que foi exilada. A senhora nasceu em Costa Rica, seus pais vieram para o Brasil e foram exilados, retornaram para Costa Rica. Você viveu na pele isso, a sua família viveu na pele esse sentimento, né? Naquele momento, os direitos humanos da sua família foram privados. Como é que foi essa relação? Como é que você cresceu ouvindo tudo isso e hoje como uma atora principal na frente dos direitos humanos no Brasil? Não, é como você diz, né? Essa trajetória da minha família, né? Meu pai, na realidade, era norte-americano, veio para o Brasil, ele era missionário da Igreja Metodista e trabalhava com o Dom Helder Câmara, em Recife. Por conta desse trabalho ecumênico, enfim, foi sequestrado pelo Exército Brasileiro durante a ditadura, foi torturado e aí expulso do Brasil. E minha mãe, sendo brasileira, foi com ele, e aí eu nasci na Costa Rica durante esse período, né? Então, ouvindo essas histórias de tortura do meu pai, ouvindo as histórias de que a gente não podia voltar para o país de escolha, tanto do meu pai e da minha mãe, que queriam morar no Brasil, a gente não podia morar no país que a gente queria. Então, crescer ouvindo essas histórias já foi uma coisa muito marcante na minha vida e por isso que eu decidi dedicar minha vida à promoção dos direitos humanos. Aflorou esse sentimento de defesa dos direitos humanos. Exatamente. Doutora Jéssica, e hoje, quais são as principais atividades que o Conectas ele desenvolve em território nacional e até fora do país, que ele também tem uma atuação nas Américas? Nós temos, a organização tem um trabalho dedicado aqui no Brasil, particularmente no que se refere à justiça criminal. Então, nós trabalhamos com o sistema carcerário, fazemos inspeções em presídios, diferentes presídios no Brasil, por exemplo, o presídio de Pedrinhas, onde, enfim, as rebeliões há um pouco mais de 2 anos, vários presos morreram, né, inclusive foram degolados. Então nós levamos esse caso junto com outras organizações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então temos um trabalho muito focado no sistema criminal, também a violência policial, quando a gente fala de respeitar a manifestação, por exemplo, direito à manifestação. Então temos feito um trabalho de exigir que as polícias, não só de São Paulo, mas do Brasil, respeitem o direito à manifestação, livre manifestação, e também levamos esses casos também no âmbito internacional. Então, como o caso de Pedrinhas, como o caso de protestos, também fazemos denúncias no âmbito internacional para conseguir o apoio da sociedade internacional, seja através da ONU, da OEA, com relação aos nossos casos. Além disso, nós trabalhamos muito em parceria com várias organizações da América Latina, da África, da Ásia, também na promoção de direitos humanos. Doutora Jéssica, nós vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco nós voltamos conversando com a professora doutora Jéssica Carvalho Moures, diretora executiva da Conectas. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia?
Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. Tela de Justiça. De volta com Tela de Justiça na TV Câmara. Hoje eu converso com a advogada e professora doutora Jéssica Carvalho Moures. Ela é diretora da Conectas, organização não governamental que atua na promoção da defesa dos direitos humanos. Doutora Jéssica, vamos continuar falando um pouco da atuação da Conectas, alguns casos que hoje a ONG vem atuando no Brasil. Recentemente, o CNJ implantou as audiências de custódias em todo o Brasil e a Conectas atuou junto ao Conselho para a implantação dessas audiências. Como é que foi esse processo de discussão junto ao CNJ para a implantação dessa convenção mundial, né, trazida aqui para o Brasil? Claro, a Conectas teve uma atuação importante nesse processo de implementação, de pensar a audiência de custódia, de colocar um pouco de pressão, digamos assim, para que a audiência de custódia fosse aprovada e fosse implementada. E agora a gente faz um acompanhamento, temos feito um acompanhamento de como a audiência de custódia tem sido implementada no estado de São Paulo. O que a gente percebe é que foi um grande avanço, reconhecemos o grande avanço que foi a criação de audiências de custódia. Nós estivemos, inclusive, o ano passado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o ministro Lewandowski, falando sobre a importância da audiência de custódia, mas o que vemos é que a audiência de custódia não resolveu todos os problemas. Infelizmente, ainda tem muitos casos de tortura que os juízes não têm conseguido dar resposta imediata, porque a grande vantagem da audiência de custódia é que em 24 horas você é visto por um juiz, e o juiz então pode garantir que não haja tortura, né, e tomar as providências necessárias. O que a nossa análise mostra é que, infelizmente, em muitos dos casos, os juízes não têm, e o próprio Ministério Público não tem tomado os passos necessários para coibir essa prática horrenda que é a tortura. Mas esse acompanhamento vem sendo feito apenas no estado de São Paulo e não em todo o Brasil. A Conectas hoje só tem acompanhado no estado de São Paulo. Claro que é o estado que tem a população carcerária maior do país, né? Então, por isso a sua representatividade, mas por enquanto está limitado ao estado de São Paulo. Mas, na sua opinião, as audiências de custódias foram um passo importante dentro dessa concretização de uma política de promoção dos direitos humanos? Sim, é um passo importantíssimo, mas ainda não é a solução. Precisamos continuar caminhando para garantir o respeito dos direitos humanos. Qual é a sua avaliação hoje das políticas governamentais de promoção dos direitos humanos que estão sendo desenvolvidas no país? Olha, o que a gente percebe no âmbito de direitos humanos é alguns retrocessos que estão vindo, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, alguns retrocessos. Quais né? são, doutor, esses retrocessos? Por exemplo, o rebaixamento da Secretaria de Direitos Humanos, né? Que tinha o status ministerial e agora é apenas uma secretaria dentro do Ministério da Justiça. Então, isso já mostra por si só que direitos humanos não são mais o centro, né? Apesar de todas as críticas que nós temos e tínhamos com relação no âmbito de direitos humanos nos últimos anos, agora esse rebaixamento mostra que realmente os direitos humanos não estão no centro, não são o centro das políticas públicas do Brasil. Então é um dos exemplos que a gente vê de retrocessos que estão sendo implementados. Qual seria um outro retrocesso que a senhora poderia nos citar também para o nosso telespectador? Olha, algumas das políticas que estão ainda sendo discutidas, né? Com relação a, por exemplo, o ministro de Justiça já se posicionou favorável a penas mais rigorosas, por exemplo. Não foram implementadas ainda, mas o que a gente está vendo nos diálogos, no discurso, é um discurso mais punitivista. Então, nós nos preocupamos
com essa posição. Também com relação a, por exemplo, protestos, né? Em São Paulo, nós temos visto uma polícia militar muito agressiva, muito violenta. Não é uma coisa que começou agora, já vem. Mais repressiva, né? Muito repressiva. Nos últimos, desde 2013, né, 2014, quando os protestos começaram. E, infelizmente, o que a gente vê é que a reação, não só da polícia do Estado, mas também o posicionamento, digamos assim, do Ministério da Justiça é um posicionamento também de apoiar uma política mais repressiva e mais restritiva do direito de expressão, por exemplo. Doutora Jéssica, a Conectas atuou também na tragédia de Mariana, dando apoio às vítimas daquela comunidade lá em Minas Gerais que foi afetada. Completou um ano, e após um ano, qual é a avaliação que a senhora faz das medidas que foram tomadas naquela região? Pois é, uma tragédia que não foi um acidente, poderia ter sido evitado, né, e agora completa um ano. E infelizmente a gente vê que alguns passos foram dados, mas tem um caminho aí muito longo. A atuação da Conectas, particularmente o ano passado, uma vez que se deu, né, que a barragem se rompeu, a Conectas atuou de uma forma para denunciar internacionalmente o que tinha acontecido. Então, nós fizemos algumas intervenções com o grupo de trabalho da ONU, de empresas de direitos humanos, para garantir que quando eles viessem ao Brasil, não somente fossem a Mariana, mas também a outros lugares do Rio Doce, para constatar a violação e o desastre em si, que não só que começa em Mariana, mas se estende até o litoral. Né? Então, fizemos essas denúncias, conseguimos dar visibilidade internacional a essa grande tragédia. E contaram com o apoio da ONU? Contamos com o apoio da ONU, os relatores de direitos humanos em empresas se pronunciaram com relação ao que tinha acontecido e conseguimos realmente dar maior visibilidade a essa catástrofe, que foi o maior desastre ambiental nos últimos anos no Brasil. Doutora Jéssica, 2017 se aproxima, e quais são os planos, quais são os objetivos da Conectas para esse novo ano? É uma pergunta difícil, porque 2016 tem sido um ano de muitos desafios no âmbito de direitos humanos e acreditamos que 2017 será de outros desafios. Esperamos que conseguir alguns avanços, mas no mundo polarizado que estamos vivendo, é difícil conseguir avanços. Então, em certa forma, a gente está achando que o negócio é segurar os retrocessos, que as ameaças de retrocessos que estão vindo aí pela frente. Qual o desejo dessa militante na área dos direitos humanos? Militou fora do país com a experiência da Anistia Internacional nos Estados Unidos, hoje está à frente da Conectas. Qual o desejo de Jéssica Carvalho Moures na promoção dos direitos humanos? Um mundo mais justo, um mundo onde exista mais solidariedade, as pessoas se entendam como pessoas, um mundo, uma das coisas, uma das experiências que mais me marcaram nesse tempo que eu estive na Conectas foi quando eu fui para o México, para Ayotzinapa. Enfim, o marco de um ano do desaparecimento de 43 estudantes no México. Então eu fui para essa cidade, Ayotzinapa, uma escola onde esses estudantes moravam e estudavam, e conheci os pais. E foi uma das experiências que mais me marcou, porque foi a oportunidade de ir lá e dizer que a dor que se sente no México também se sente no Brasil. Então, o meu desejo é para que todos entendamos que somos irmãs e irmãos e que somos uma comunidade e que possamos compartilhar nessa sociedade, essa sociedade humana, né? E compartilhar desse sentimento de solidariedade. Em busca de um mundo melhor e mais igual. Exatamente. Doutora Jéssica, agradeço pela sua presença aqui no Tela de Justiça. Foi uma satisfação tê-la aqui como nossa entrevistada, de volta a Natal após tantos anos. E boa sorte na sua gestão à frente da Conectas e na promoção dos direitos humanos no Brasil. Muito obrigada.
Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.